Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Manaim. E nós estamos aqui diretamente dos nossos estúdios, eu, Solon Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para comentar o grande evento mundial da Igreja Cristã Maranata, que foi realizado nesta data, neste domingo, dia 26 de novembro de 2023, chamado Trombetas e Festas. É a terceira edição deste evento mundial da Igreja Maranata. E nós vamos comentar, e já de antemão nós pedimos que, se você é da Igreja Cristã Maranata, que você não fique chateado conosco, né? Até porque boa parte da mensagem de Gedeuti foi falando da nossa igreja, porque eu sou cristão, e ele, boa parte do tempo, ele ficou falando, então, da minha igreja, que eu sou da Igreja de Jesus Cristo. Então, que não sou da Maranata. Então, ele apresentou a Igreja Maranata como se ela estivesse de fora do sistema religioso. Então, ele falava da religião como se eles não fossem parte de uma religião. E ele falava do cristianismo como se não fizesse parte do cristianismo. E nisso nós até concordamos, nós entendemos que a Igreja Maranata não é uma igreja cristã evangélica como ela se apresenta, embora tenha até a palavra cristã no nome, mas eles próprios, eles estão renegando o título de cristãos, ou seja, eles renegam ser parte do grupo, do corpo de Cristo, daqueles que são discípulos de Cristo. Então, não fique chateado conosco. Gedeuti falou muito da nossa religião, Gedeuti falou muito da nossa igreja, que é uma igreja cristã, e agora, então, nós apenas vamos comentar um pouquinho deste evento. Então, vamos aqui, Joaquim, seja bem-vindo ao canal Manaim. Boa noite aos irmãos aí que estão nos assistindo. Como o senhor falou, nós não estamos aqui para ofender ninguém, né? Nós estamos emitindo apenas nossas opiniões e usando a nossa regra de fé, que é a palavra de Deus, né? Então, nós vamos falar o que a palavra de Deus nos permite falar. Muito bem. Joaquim, eu queria trazer aqui alguns tópicos que eu anotei. Eu fui uma das pessoas que acompanhou o evento, assisti pelo menos a parte que seria a parte da mensagem, e eu achei, a primeira coisa que eu queria até comentar com você foi uma coisa que eu não entendi. O que eu não entendi, Joaquim? Bom, durante o evento, ele começou já logo no início, pelo menos de onde eu comecei a assistir, foi da parte da mensagem apenas. Ele começa, então, com 50 mil pessoas estavam assistindo o evento ao vivo, e quando chega no final, tinham 40 mil pessoas assistindo ao vivo. E o que eu achei estranho, que agora, antes de nós ligarmos aqui a nossa live, eu vi lá que estava com mais de 200 mil visualizações. Eu achei estranho. Eu não entendo, não sei como é que funciona, não sei se as pessoas, elas da igreja, elas durante o evento, elas estavam assistindo pelo YouTube também, ou não estavam assistindo pelo YouTube, se era uma transmissão via satélite, eu não tenho essas informações, então eu não posso falar a esse respeito. Você sabe alguma coisa sobre isso para poder nos contar aqui, Joaquim? Engraçado, pastor Saulo, que como era uma revelação, né? Uma revelação, né? A tal da trombetas e festa, né? Mas os invencionistas de Judeti, né? Nós estamos falando desde o início desse canal, pastor Saulo, que a Maranata hoje não tem 30 mil membros. Aquilo que o senhor viu assistindo ao vivo são aparelhos dobrados, que eu tenho informação de obreiros que me falam que os pastores estão exigindo, tome os aparelhos dos filhos, as televisões smart, vocês ligam tudo para poder dar visibilidade para o canal. Então, aqueles 50 mil que o senhor viu, depois eu estou para 40, aí só vai dividir aquilo ali por 3 ou 4. Então, a Maranata não tem mais, o Judeti não tem mais esse poder de forçar as pessoas a fazer o que ele quer. Né? Inclusive, eu tenho um áudio de um pastor aqui de Campina Grande, né? A igreja dele tem 53 pessoas, das 53, 45 são adultos, e dos 45, só 6 que estavam empenhados nos links. Então, só viu que não é ninguém, não é nada.
né? E quando o senhor fala comigo que o senhor viu e depois apareceu 200 e tantas mil visualizações, é porque quando o senhor entra no YouTube, só assiste 10 minutos, sai do canal, espera um pouquinho, volta de novo, é 2 visualizações. Isso, inclusive, quem ensinou foi um deputado aí, né, que pediu para fazer. Ele estava ensinando o grupo dele como é que fazia, para dar visibilidade no canal. Então, a tática é essa. Então, os obreiros, coitados, praticamente trabalharam intensamente para tentar trazer esse número até 200 e poucos mil. E o que eu acho engraçado, pastor Sol, é que a propaganda foi tão grande que deveria dar mais de 1 milhão de pessoas ao vivo. Porque aqui na Grande Vitória, os ônibus, aqui tem um sistema chamado Sistema Transcol, né? Aqueles ônibus que fazem a linha troncal, que eles vão de terminal a terminal. Depois, esses ônibus estavam tudo lotados. Né? E nós vimos na Times Square, né? Portugal, França, é um evento internacional. Então, a Maranata, o Jureti, a liderança, mostrou que a Maranata é uma farsa, é uma mentira. E que um evento com tanta propaganda, os jornais aqui do Espírito Santo, pastor Solo, todos os dias tem propaganda de trombetas e festa. Todos os jornais. Todos. Então, se deu 50 mil, então ele está enrolado, que no Espírito Santo aqui, então não tem ninguém. Então, o que acontece? Eles saem do canal, assistam 10 minutos, depois voltam de novo, dá 2 visualizações. Se fizer de novo, dá 3. Então, é um negócio assim que é bem engenhoso para que pareça que tem gente. Só que o canal, eu estava olhando poucas horas, estava dando 36 comentários. Inclusive, o irmão pedindo socorro lá no comentário. Então, foi um fiasco total. Para quem diz que tem 1 milhão de membros, e a Veja diz que tem 3 milhões de membros. Joaquim, bom, então até em razão disso aí, imagino que, pelo menos desta vez, deve haver uma prestação de contas, né? Porque normalmente eles fazem uma espécie de... dar um feedback para as pessoas, né, em relação ao que teve de bom no evento, aos resultados positivos, né? De repente, se alguém, né, passou, né, a integrar a igreja, vou dizer assim, que eu acho que fica mais adequado, alguém que passou a fazer parte da igreja a partir desta mensagem de Gedeuti. E a minha avaliação sobre a mensagem eu posso até passar aqui ao longo da nossa live, mas eu fico imaginando uma pessoa que nunca teve contato com o evangelho, ou que é de uma outra igreja genuinamente cristã, que tenha assistido esta mensagem, ouvido essa palavra de Gedeuti, se... A minha dúvida é se a pessoa entendeu o que foi dito, né? Eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. Mas, então, imaginando que eles devem, depois do próximo domingo, quem sabe, fazer uma avaliação, dar um feedback para as pessoas dos resultados do evento, aí eu até sugiro, como nós sempre fizemos, isso não é agora que eu estou fazendo, eu sugiro uma prestação de contas, porque, como você mesmo falou, havia propaganda nos ônibus, havia propaganda nos jornais, havia propaganda em rede de televisão. Algumas pessoas, aparentemente, até onde a gente sabe, foram, vamos dizer assim, fizeram uma propaganda da igreja, não é? Acredito que elas devem ter recebido alguma coisa, jornalistas, inclusive. Também tivemos propaganda na capa da revista Veja. Então, como você falou, em Nova York, teve lá, apareceu lá na Times Square também, em outros locais. Então, tudo isso tem um custo elevado, né? Será que eles vão prestar contas? Eles vão dizer para as pessoas quanto foi que eles gastaram com divulgação do evento, até para que você possa, então, perceber. Bom, gastamos aqui, sei lá, gastamos 2 milhões de reais. Estou dando como exemplo, gastamos 2 milhões de reais em divulgação.
E tivemos um resultado aí, quem sabe aí, de umas 500 pessoas que ouviram a mensagem e passaram a integrar, se tornaram, né, frequentadores da Igreja Maranata, entenderam a mensagem de Gedeuti. Imagino isso. Então, seria interessante, não é, Joaquim, se houvesse uma prestação de contas, porque isso é parte da transparência da igreja, né? Então, as pessoas estão entregando dinheiro para a igreja e eles estão dizendo que estão promovendo o evangelho, então não seria nada demais mostrar, então, o investimento que eles estão fazendo para promover o evangelho deles. Mas, Joaquim, eu queria passar aqui para alguns detalhes que eu observei, e inicialmente eu achei bem interessante que o pastor Gerson Belucci, Belucci, não sei, se bem que ele já foi pastor lá em São Paulo, né? Da mãe da Roseli, da irmã da Roseli conhece ele pessoalmente. Mas o que eu achei interessante é que ele fez um clamor que não era um clamor como era exigido no nosso tempo. No meu tempo, se você não clamasse pelo sangue de Jesus, você tinha que refazer a oração. Chegava a esse absurdo. Por exemplo, se você tivesse, vou fazer uma consulta à Bíblia aqui, aí a pessoa começasse a orar e não falasse, nós clamamos pelo sangue de Jesus, aquela oração ela não tinha validade, ela tinha que ser refeita. E eu cheguei a presenciar alguns pastores que fizeram pessoas fazer novamente a oração, porque elas não clamaram pelo sangue de Jesus. E o pastor Gerson, ele fez uma oração onde ele fez aquele negócio meio, vamos dizer assim, ele não clamou, na verdade. Vejam, eu vou mostrar para vocês aqui, eu gostaria de passar o trecho do vídeo, mas por enquanto nós não podemos. Mas ele disse o seguinte, ele disse assim, Deus e Pai, nós fazemos menção do sacrifício do Senhor Jesus pelo sangue precioso. Nós fazemos menção do sacrifício de Jesus pelo seu sangue precioso, pelo seu Espírito Santo derramado, para que este evento seja uma bênção para cada um daqueles que estão aqui conosco e que foram convidados ao redor do mundo. Então, quer dizer, ele, em vez dele, nós clamamos pelo sangue, ele fez menção ao sacrifício. Que, na verdade, eu até daria os meus parabéns ao pastor Gerson, porque é muito mais coerente você estar numa oração apenas se referindo que você crê que o sacrifício de Jesus, ele, de fato, ele é essencial para que nós tenhamos o perdão, porque é por meio do sacrifício de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, é que nós alcançamos o perdão, mediante a nossa confissão, nosso arrependimento. Então, eu achei bem interessante. Você sabe, Joaquim, se por um acaso já a Igreja Maranata já está admitindo orações que não façam um clamor expresso e formal do sangue, do clamor pelo sangue de Jesus? Você sabe alguma coisa sobre isso, Joaquim? Não, esse é uma doutrina, como o Judeti disse, né, por um outro pastor que saiu, né? Essa doutrina é igual a Ave Maria para os católicos. É uma doutrina irredutível. Na realidade, pessoal, o Gerson Belucci, ele fez um amontoado de ideias aí, porque nós estamos batendo direto que o clamor do sangue é uma heresia. E como ele estava achando que eles iam falar para 1 milhão de pessoas, ele tinha que fazer uma composição para não entregar de bandeja toda a situação, né? Toda a situação. Inclusive, eu peço aos irmãos aí, ó, colocam Gerson Belucci no Google, tá? Vocês conhecerem Gerson Belucci. E aí o que acontece, professor? Eles tentam mostrar para a sociedade aquilo que nós estamos falando que eles são. São hereges, apóstatas, anátemas. Então, Gerson Belucci, ele tentou fazer um imbróglio aí, porque você pode ver que ele falou que ele fez menção ao sacrifício, mas falou do Espírito Santo derramado na cruz. Então, ao mesmo tempo, ele falou que o Espírito é o sangue. Se o senhor notar direitinho no pedido dele.
Nós oramos no que? O Espírito Santo derramado na cruz. Então não tem esse negócio. Então, o que acontece? Eu, para mim, eu tenho uma opinião acerca dessa tal de trombetas e festas. Na minha opinião, eu tenho as fotos aqui, se eu quiser eu mando para o senhor, né? A elite política do Espírito Santo, tudo atrás da Maranata, que o ano que vem tem eleição para prefeito, eleição prefeito, e o Judeti está querendo medir a força política dele. Qual a força política ele tem através do evento desse. E que foi um fiasco. Mas quanto mais, respondendo de novo a pergunta do senhor, não há liberação de não fazer clamor, não. Tá? Eu já vi o pastor subir no púlpito e tirar o obreiro do púlpito porque não fez o clamor pelo sangue, então a oração não seria ouvida. Uhum. Joaquim, sobre o pastor Gerson, até vale uma observação, porque ele fez uma mensagem inicial e ele, então, fez aquela velha ligação do Apocalipse 8 com Mateus 24, então eu não vou nem comentar, eu nem vou trazer comentário sobre isso, porque nós temos um vídeo gravado, inclusive com base no ensino do Gerson, que faz essa comparação, mostrando que, se for do jeito que ele está falando, eles próprios estão atestando que arrebatamento da igreja, né, vai ser junto com a ressurreição dos mortos, ou seja, depois da grande tribulação. Isso é muito fácil de ver, até pela ordem que o texto está apresentado em Mateus 24, mesmo ouvindo, por exemplo, acho que é o Gilson, né, dizer lá, o Gerson também, dizer, não, mas aquela palavra lá, aquela depois da tribulação daqueles dias, não é a grande tribulação. Ora, a palavra é a mesma, o contexto não deixa você entender diferente. O contexto não deixa. Depois da tribulação daqueles dias, então faz uma referência expressa ali ao contexto, né? Fala ali de Daniel, né? Quando a profecia de Daniel, quando diz que o abominável se assentasse. Então, quer dizer, é uma coisa assim, eu não vou trazer mais isso porque nós já temos um vídeo gravado sobre isso, chama-se, o vídeo é A Quarta Trombeta, né? Está no canal Maranata Anátema. Mas umas coisas que eu achei interessante, porque além dessa questão do clamor pelo sangue de Jesus, que a gente percebe que o pastor Gerson, ele tentou realmente ali fazer uma coisa diferente, para não soar muito estranho, né? Porque esse negócio do clamor pelo sangue de Jesus, qualquer pessoa, qualquer que tenha lido a Bíblia, acha isso estranho mesmo, vai entender que isso realmente é uma coisa bem fora do cristianismo. Mas vejam bem, ele teve umas outras coisas que ele falou que eu achei interessante, até para a gente comentar, antes de a gente falar de Gedeuti. Né? Primeiro ele falou que o evento não era para proclamar uma religião. Ora, eu fiquei pensando assim, será que essas pessoas eles não têm assim nenhum desconforto em falar uma coisa dessas depois do que eles estão fazendo, né? Então, quer dizer, acho bem estranho isso. Eu esperava mais do Gerson, né? Até porque eu sei que ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem formada. Mas ele falou umas coisas também assim que eu nem faz sentido para mim. Depois que você pega e lê o que ele escreveu, o que ele falou, né? Ele disse que estariam fazendo uma autoanálise. Ora, uma autoanálise, ele disse assim, essa reunião é uma autoanálise em que todos estamos envolvidos. Será que ele não confundiu, não? A autoanálise você faz com você mesmo. Faz a sua autoanálise aí no seu quarto, faz a sua autoanálise aí na sua casa. Agora, talvez eu entendo aqui que ele queria dizer que, olha, nós queremos trazer uma reflexão, como nós fazemos aqui agora, trazer uma reflexão, mas uma autoanálise eu achei bem estranho, né? E não sei se você quer comentar mais alguma coisa do Gerson, sim, não dá para poder falar sobre a questão lá, que ele fez menção aos eventos passados, tudo, porque senão a gente não vai chegar aqui nas partes importantes de Gedeuti. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Gerson, Joaquim? Na realidade, pastor Sol, quando ele fala autoanálise, né? Ele deve fazer uma autoanálise da dinheirama que eles gastaram, né? Do rio de dinheiro que se gastou, que são os melhores clientes da mídia do Espírito Santo, pastor. A Maranata é os melhores clientes na mídia do Espírito Santo. Todo mundo pede para eles. Eu estou em todas. Eles têm que fazer uma autoanálise e ver o mico que eles pagou. O mico que eles pagaram. Entendeu? Então é complicado, tá? Eu acho que eles devem fazer realmente uma autoanálise, porque sem prestação de conta,
vai dar problema. Ele vai dar problema. Porque nós estamos aí com vários irmãos aí passando muita necessidade da Maranata, sabendo que estão gastando milhões de reais sem prestar conta. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi uma coisa dessa. Entendeu? A pessoa doa o dinheiro e a pessoa vai lá e gasta o dinheiro. Eu gastei, tá gasto. Eu que mando, eu que posso, eu que faço. Né? E aí, chamar a atenção do grupo de marketing da Maranata, vocês estão de parabéns pelo fiasco, né? Parabéns, né? Porque se é um evento, pastor Solo, internacional. Internacional. Você imagina, então, que vamos colocar lá, ao vivo lá, né? 600 mil pessoas, para depois dar 1,5 milhão, 2 milhões, né? Agora, 40 mil pessoas, para depois ficar pingando o vídeo para dar 200 mil visualização, é uma vergonha, né? Inclusive, pastor Solo, eu estou chegando à conclusão que chegou uma fonte para mim dizendo que provavelmente eles deveriam ter comprado inscrito. E eu acho também que levaram pelo menos 600 mil inscritos. Inclusive o valor, trouxeram até valor, tá? Joaquim, olha só, agora eu queria trazer aqui algumas coisas que eu achei interessante no que o Gedeu te falou. Como eu falei no início, ele, assim, gastou bastante tempo em atacar aquilo que ele sempre faz. Ele atacou todas as igrejas cristãs evangélicas quando ele faz referências ao cristianismo e à religião, da forma como ele faz, como se eles não fizessem parte do cristianismo. Ou seja, se ele não faz parte do cristianismo, o que é o cristianismo? O cristianismo são as igrejas cristãs, são as pessoas que seguem Jesus, que creem em Jesus pela própria Bíblia, e ele, então, ele coloca a Igreja Maranata como de fato ela é, uma seita religiosa que não faz parte do cristianismo. Então, eles próprios declaram isso tranquilamente. Então, não tem como não dizer que é uma seita, né? O exclusivismo está aí bem escancarado. Então, ele fala de 3 grandes rebeliões. Gedeu te fala de 3 grandes rebeliões. Então, ele fala de uma rebelião da família, dentro da família, da rebelião no governo, na política, e da rebelião da religião, na religião. Ele gasta mais tempo com a religião. Agora, antes da gente falar aqui dessa rebelião que ele se refere à religião, onde ele ficou a maior parte do tempo, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante também, quando ele fez menção à rebelião da família. Ele disse o seguinte: os lares estão em aflição. E Jesus disse assim: naquele tempo, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora. Aí ele diz: sogra não é problema de agora, não. Jesus já falou isso. Vai pior mesmo, que é o genro, não é? Eu achei estranho isso, mas ele continuou. Diz que pior do que sogra é o genro. Eu fiquei sem entender. Primeiro, porque eu nunca ouvi dizer que genro é pior do que sogra. Eu sempre escuto piadinhas, sempre escuto brincadeiras com sogra. Nunca com genro. E eu achei estranho, porque o Gedeuti, e ele se tocou na hora. Ele disse: o meu genro está aqui. Esse genro, será que ele é uma pessoa não muito querida no seio da família? Eu fiquei sem entender, porque ele vai falar sobre família. A Bíblia não fala nada de genro, é pai contra filho, filho contra pai e tal. Aí ele fala da sogra, mas diz que pior do que uma sogra é um genro. Será que ele tem uma experiência ruim com o genro dele, Joaquim? Pelas informações que me chegam no PV, né? A experiência dele como sogro é ruim, né? É dedão em tudo, né? Quer se meter em tudo, né? Entendeu? Então, ele como sogro é terrível. Entendeu? Eu fico pensando, coitado desse genro do Judeti. Coitado, né? Coitado do genro do Judeti. Para aguentar esse pacote de problema, né? Pacote de problema, mais embrulhado ainda, saindo para as beiradas, sabe? Mas, inclusive, quando fala em rebelião da família, ele deveria fazer igual o Gerson Bellucci falou no início, fazer uma autoanálise, né? Os principais pastores estão aí, os filhos não estão mais na igreja. Então, houve uma rebelião, né? Houve uma rebelião, né? O pastor médico aí de Vila Velha, os filhos não estão na igreja. Entendeu?
O pastor que pregou sobre os dízimos, que o senhor fez um vídeo sobre ele, também ninguém quer nada com nada, né? O outro pastor que foi embora para Rondônia, médico, também os filhos não querem nada com nada. Entendeu? Tem que perguntar, Alexandre Brasil, cadê os filhos? Perguntar ao pastor Albino, pastor Sola, aqui da coisa, aqui do Rio de Janeiro, cadê onde estão os filhos? Ninguém aguenta Judeti, pastor Sola. Para defender Judeti, ou tem que estar muito doente, ou ter negócios que compensam defender. Sabe? Que compensa defender. Inclusive, hoje, eu estava vendo aí um Instagram aí de um político, né? Se você pegar o nome do político, colocar lá barra sócio, você vai ver que ele cai lá na cola do Judeti, entendeu? Então, as pessoas têm que estar com algum negócio dentro da Maranata para defender isso. Porque Judeti não fala lé com cré. E os caras estão tão alienados que eles não conseguem sair também, não. Eles ficam patinando, sabe? Igual quando a mãe tá passando, lavando a casa com sabão em pó, e a criança fica patinando assim, ó, e toma tombo. Patina, toma tombo. Assim estão os pastores da Maranata. Eles perderam o juízo, totalmente perderam o juízo. Entendeu? A gente vê os áudios aqui, pastor Saulo, os homens estão tudo doentes. Tudo doente. Joaquim. Você também comentou, Joaquim, eu até vou puxar aqui, eu ia avançar, mas eu reparei também que quando ele fala, então, vai falar de política, vai falar de governo, o Gedeuti, ele de fato, ele faz questão de fazer menção ao governador, para que todas as pessoas, então, ficassem sabendo, porque eles não anunciam, né, formalmente, a presença das pessoas ali, porque eles só fazem isso mesmo lá no Manaim, quando é no período de eleição, né? Então, agora, porque aí eles sofrem uma pressão maior para poder, de fato, divulgar o nome dos candidatos que a igreja está apoiando. Mas ali estava, então, o governador, ele fez uma menção ali ao governador algumas vezes, fez menção também ao prefeito, aos prefeitos que estavam ali. Eu achei bastante interessante para poder realmente mostrar que eles têm ali alguma influência política, foi o que me pareceu. Em relação ao que você falou dos filhos, né, dos pastores que não estão, né, não querem nada com nada, eu entendi então que na verdade eles não querem mesmo com a igreja Maranata, né, porque provavelmente eu até acredito que são pessoas que de repente estão buscando a Deus em outros lugares ou enxergaram alguma coisa, mas não querem mais nada com a Maranata, é o que me parece, né? Não, mas eu não sei, eu não tenho essas informações, tá, Joaquim? Eu só estou imaginando aqui que seja isso, né? Mas, Joaquim, então quando ele começa agora a falar sobre o cristianismo, ele vai falando coisas que eu vou concordar com você, e com o Gerson também, o Belucci, né? Que ele deveria. Eu acho que eles estavam fazendo realmente, eu acho que o Gerson tinha razão, eles estavam fazendo uma autoanálise, porque o que eles falavam dos outros me parecia, sim, que eles estavam falando de si próprios, embora ele estivesse criticando o cristianismo, ou seja, as demais igrejas, mas tudo que ele falava, ele vai falar da igreja de Laodiceia, aquelas coisas começam a cair como uma luva, a meu ver, na própria doutrina, na própria prática da Igreja Maranata. Então, por exemplo, ele fez menção de que no cristianismo, as pessoas na religião, elas querem ser donas de Deus. Uma pessoa até questionou outro dia no comentário do canal, dizendo se eu tinha um vídeo onde eles diziam que os ministérios estão acima dos dons. Ora, precisa dizer isso aí eu assistia praticamente em todos os manaíns, eles dizendo o ministério está acima dos dons. Por quê? Mas qual é o ministério? O ministério de Gedeuti, porque é a única pessoa que está acima de qualquer dom, né? Então, todas as pessoas devem estar comprometidas em obedecer às visões e às revelações que vêm do presbitério. Agora, as visões e revelações, elas nunca se aplicam a Gedeuti, porque Gedeuti sempre está acima de todas as visões, de todas as revelações, e é ele que diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e ele se comporta como realmente se fosse dono da igreja, né? Tanto é que, mesmo tendo sido preso preventivamente, ter passado por um processo de investigação,
Ninguém o afastou. O Espírito Santo não teve a ousadia de afastá-lo, né? Então, quer dizer, aí para mim é uma mostra, para mim, bem evidente de que realmente Gedeuti está acima dos dons, então ele está acima ali de todo mundo, ele é praticamente o dono disso aí. Então ele fala, né, dos donos de Deus, ele fala também, inclusive, Joaquim, que as pessoas estão repudiando, ele diz o seguinte, a religião é a causa hoje de que as pessoas vivem, odeiam a Deus. Então ele está dizendo que a religião é a culpada por as pessoas odiarem a Deus. Então, veja só, estou trazendo essas questões aqui só para você perceber que eu olhando assim, parece que essas coisas estão se encaixando neles. Primeiro, eu vejo a Gedeuti como dono da Igreja Maranata, sim, né, como dono de Deus, porque ele que manda, ele que diz o que Deus quer. E eu vejo também que muitas pessoas estão, de fato, repudiando igrejas por conta do comportamento de líderes que são presos, que não prestam contas, que agem de modo desrespeitoso, inclusive na internet, desrespeitoso com as pessoas, desrespeitoso com os outros cristãos, da forma como ele faz, né? Ele diz que religião é a pior coisa que existe, que cristianismo está tudo acabado, está tudo falido, ele fala muito mal, ele gasta muito tempo falando mal dos outros, criticando os outros, falando mal da nossa, né, religião, da nossa fé, né? E aí só que ele fica expondo isso e eu acho que isso sim contribui muito para que as pessoas tenham sim uma certa repulsa por igrejas, né? Imagine você ver o seu pastor sendo preso, ele vai lá, é preso, depois ele volta e continua dirigindo a igreja e mais, e continua não prestando contas. E aí, Joaquim, o que você me diz sobre isso? Gildete, ele só precisa. Ele estava falando para o espelho, né, professor? Ele estava falando para o espelho, ele estava olhando para ele mesmo falando, né? Porque tem condição. Ele, Amadeus, a turma toda presa, o desvio milionário, entendeu? Crimes prescritos, não foi inocentado, sabe? Todo mundo olha para a liderança da Maranata, vê corrupção, mesmo que eles não tenham praticado mais, pastor Sol. Mas a cara deles diz aqui quem manda, e as pessoas, inclusive, envolvidas na corrupção, elas continuam. Elas continuam. É só você pegar o nome de todo mundo que passou nos YouTube da vida, vai lá, digita nos sites dos tribunais de justiça, você vai ver quem são essas pessoas. Então, está faltando um pouco de vergonha na cara. Me perdoe de eu falar essa palavra pesada aqui, pessoal, mas está faltando vergonha na cara. Entendeu? Porque Judeti não tem moral nenhuma de dizer de outras religiões. Moral nenhuma. Eu conheço aí, ó, igrejas, sabe? Comunidades que tem psicólogo, psicanalista, para ajudar os membros a se livrar do Jureti. Escuta só o que eu tô falando com o senhor, tá? Tem um grupo evangélico lá do sul do país, o pastor me ligou, eu vi os seus vídeos no YouTube, eu preciso conversar com você. O que está chegando de Maranata aqui, tudo doente. Tudo doente. Eu vou ter que pegar o psicólogo da igreja, o psicanalista, para a gente fazer um trabalho com eles, para limpar eles disso tudo. Limpar eles disso tudo. Eu queria saber o que eles creem. Eu falei, na Bíblia eles não creem. Eles vão ter visão de anjo, e bandeja de prata, e bandeja de ouro, e fio de ouro, e fio de prata. É o que eles creem. Então, o Judeti, a doutrina que o Judeti pega, destrói, quer destruir o Evangelho de Cristo. Para que Evangelho de Cristo se o Judeti tem a revelação? Para que Bíblia se o Judeti, o grupo dele, são exclusivos? Deus desceu do céu, tomou café com ele, sabe? Mesmo que depois ele foi preso, né? Mas tomou café com ele. Você está entendendo? Deus desce do céu e unge um pastor lavador de dinheiro, depois com tornozeleira eletrônica. Você imagina que situação? Então são coisas difíceis de entender. Por que o Judeti ele consegue conversar com ele no espelho? Ele está falando com ele no espelho.
Entendeu? Ele mesmo dando feedback para ele. Entendeu? A imoralidade, isso é imoral, pastor Sol. Isso é antiético. É antiético. Entendeu? Eu tô vendo aqui, ó, eles postando os caras plotando aqueles ônibus, aqueles ônibus novo da Setub. Gente, é muita farra com dinheiro do irmão miserável, coitadinho, que tá lá, ó, trabalhando só, dá R$ 100 lá para ajudar. O irmão dá o dinheiro, ainda vai limpar a igreja, ainda vai mandar link, tá? Para pagar passagem para essa turma ir para a Europa, para dizer que vai dar aula da Europa. Eles estão lá comendo e bebendo do bom e do melhor. E os irmãos aí sofrendo. Ó, não dá para entender, não. Joaquim, até para poder... Tem mais coisas, né, sobre essas questões que eu falei realmente, que parece que se encaixam mais neles próprios, mesmo quando eles estão criticando os outros, parece que a coisa se volta, né, neles próprios. Veja só que coisa interessante. Ele fala, quer ver? Ó, vou ler aqui para vocês alguns trechos. Ele vai falar da igreja de Laodiceia, né, então, que ele diz que é a igreja agora, né, ele diz, eu vou dizer as palavras dele. Sabe qual é a última igreja? Sabe qual é a igreja? O período que nós estamos nela é da última igreja. Então, é a igreja chamada de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Então, o mundo hoje é o mundo da justiça do povo. Quer dizer, o povo que faz justiça. Quem faz justiça, ele muda tudo. Não são as leis, não são os das câmeras, né? Que ele falou aqui. Mas é o povo. Então, eu achei interessante assim, porque isso aqui, ele está falando da Maranata, né? Porque a igreja que não aguarda a justiça de Deus, que eu saiba, é a Maranata que processa as pessoas. Eu não vejo uma igreja presbiteriana processando os ex-membros, eu não vejo uma Assembleia de Deus processando ex-membros, eu não vejo uma igreja batista processando ex-membros. Aliás, eu nunca vi uma igreja cristã, evangélica, genuína, processando ex-membros. Eu vejo seitas processando ex-membros. Eu vejo Testemunha de Jeová processando ex-membro. Eu vejo a Congregação Cristã no Brasil processando ex-membros. Eu vejo a Maranata processando ex-membros. Então, vejam só, e a justiça de Deus? Você não... Né, ele está falando, essa igreja, né? E aí ele vai falar que essa igreja é aquela igreja rica, que é abastada, né? Que diz que não tem falta de nada. Você se lembra, Joaquim, que recentemente, numa reunião de jovens, Gedeuti falou assim, olha, nós não temos falta de nada. Com que nós temos 2 bilhões em patrimônio, nós podemos viver, sem precisar de ninguém mais dar dinheiro para a igreja, entendeu? Ele falou isso. Depois até ele tentou consertar, olha, mas se você não... esse negócio de dar dízimo, isso é com você, né? Tipo assim, jogando a pessoa ainda para um juízo, né? Tipo assim, olha, se você não der não, você vai sofrer um juízo. Mas que coisa, né? Ele está falando da Laodiceia aqui, que está dizendo, eu rica sou, né? Eu não tenho falta de nada. São as palavras de Gedeuti. Nós não temos falta de nada, nós temos dinheiro aqui, para passar o resto da nossa vida aqui, sem nem precisar de mais de contribuição de ninguém, de tanto dinheiro que eles têm. Então, quer dizer, ele está falando dele próprio. Uma igreja que não aguarda, não espera na justiça de Deus, que quer fazer a justiça, né, da sua própria forma, quer arrastar as pessoas para os tribunais, arrastar crentes, arrastar ex-membros para o tribunal. É rica, é abastada, né? E ele diz, olha, porque você diz que é rica e está enriquecida, está no livro de Laodiceia, estou enriquecido e nada tenho falta, né? E aí ele diz, e veio a palavra profética, que ele é, então, desgraçado. Olha só, aí ele vai falar, então, que essas pessoas são desgraçadas, né? São desgraçadas, que ele está falando da igreja de Laodiceia, mas parece que ele está falando da Maranata. Qual é a explicação que ele dá para o desgraçado? Desgraçado é a situação da doutrina sem graça. Ora, a Maranata tem uma doutrina que não é fundamentada na graça.
é fundamentada no ativismo religioso. Você é salvo se você for para a madrugada, você é salvo se você for ao culto ao meio-dia, se você atender a revelação, se você mandar link, se você tentar aí arrumar inscritos, você é salvo se você limpar a igreja, você é salvo se você limpar Manaim, você é salvo se você atender convocação. É assim que você é salvo, é na obediência. OBDC, primeira aula de Manaim. Então você é salvo por aquilo que você faz, não é? Você não é salvo se você simplesmente crer, né? Aí, pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eles acham que eles são mais santos. A mulher acha que ela é mais santa porque ela usa uma saia, não é? Ela acha que se ela usar aquela saiona até o pé, ela é mais santa do que as outras mulheres. E sobre isso, que coisa interessante, Gedeuti chegou a fazer uma crítica aqui às mulheres, porque as mulheres que usam burca, eu nunca vi uma mulher cristã usar burca, o que eu saiba são as muçulmanas que usam burca. Eu vou falar aqui só para você ver, para você não achar que eu estou exagerando. Olha só o que ele disse. Agora vamos fazer uma meia-culpa. Ele fala do desgraçado que é pobre, né, que é cego, é um evangelho que não muda a vida de ninguém, ele diz. Aí ele diz, agora vamos fazer uma meia-culpa. Se você pega outros grupos religiosos, a imposição que é feita, moral, é um negócio que para nós não cabe, ou seja, imposição de usos e costumes não cabe não, né? Não cabe para eles não. Não, isso de jeito nenhum, né? né? Mas vamos lá, ele diz o seguinte: botar a mulher para botar uma burca, ficar só com 2 olhos assim, né? Aqui eu acho que já tinha 99% de toda a bênção. E esse é o cristianismo, entendeu? Então, percebeu? Então, ele está se referindo ao cristianismo como se alguma mulher no cristianismo usasse burca. Eu acho que Gedeuti perdeu ali, não está mais raciocinando muito bem. Eu nunca vi, eu não tenho conhecimento de nenhuma mulher cristã que usa burca. Eu conheço as mulheres da Congregação Cristã no Brasil, que é uma seita também, que usam véu durante o culto. Mas elas não são obrigadas a usar véu e nem burca. Aí ele está falando, está criticando o cristianismo e está dizendo que as mulheres são obrigadas a usar uma burca. E para você não achar, eu vou repetir para você não achar que eu estou exagerando, né? Botar a mulher para botar uma burca, ficar só com os olhos assim. Aqui eu acho que já tinha 99 de toda a bênção. Você quis dizer que as mulheres da igreja iam embora. Não vão, não. Elas estão aí usando saia comprida até o pé. Não estão? Então elas não vão embora, não. Você pode até mandar usar uma burca. Né? E esse é o cristianismo, entendeu? Então ele deixa claro, esse é o cristianismo. Ele fala da burca e diz que esse é o cristianismo. Eu achei tudo isso muito esquisito. Joaquim, quer falar de Laodiceia? Quer falar da burca? Quer falar dessas coisas que eu comentei aqui? Opa, só um pouquinho. Estampada, Laodiceia, a cara estampada Maranata. Rica sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Entendeu? Mas aí Deus dá os conselhos, né? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. A Judite vai lá e compra propaganda na Gazeta, na Tribuna, e nos jornais, e na Veja, para que enriqueça. Ele quer enriquecer mais. Que o reino dos pastores da Maranata é para essa vida, é para esse mundo. Não pode ser para Cristo. Se Cristo vem num piscar de olhos, como eles dizem, para quem vai ficar isso tudo? Né? Para quem vai ficar isso tudo? Então, o Judeti, ele não está senil, não, pastor Sol. É porque o negócio ficou tão sem condição que os fios já não acham um fio para ligar no outro. É como se eu levar um carro num eletricista de carreira, de um maluco qualquer aí, pega o carro do senhor e leva lá, e ele começa a mexer na eletricidade do carro, no final ele erra as cores dos fios, aí só liga o carro, pega fogo. É o que está acontecendo com a Maranata. Não tem mais jeito. Está dando superaquecimento, ninguém suporta mais. Então, o que ele está dizendo é o que eles são. Eles são vaidosos. Eles são vaidosos. Né? Judeti é ditador, vaidoso. Ele exige que seja feito do jeito dele.
E eles bravejam pelos becos do Manaim lá, gritando que tem que ser jeito dele. Então, sinceramente, ele tem que ouvir o conselho de Cristo. Comprar ouro provado no fogo para ter riqueza. Então, ele tem que se despojar do ouro de morto, que é o ouro terreno, para o ouro celestial, né? Eu não sei porque, diante de tanta maluquice, tanta corrupção, será que esse pessoal estão esperando andar nas ruas de ouro, de veste branca? Eu pergunto. Será? Outra coisa também que eu achei interessante aqui, eu vou só pontuar algumas coisas interessantes para você comentar. Ele diz que o cristianismo, né, ele só alimenta os líderes. Ele disse assim, ó, e diz assim, e é por isso que o nome do Senhor é blasfemado entre as pessoas. Sabe por quê? Porque tem uma religião fraca, um cristianismo frágil, um cristianismo que não tem mais mensagem, um cristianismo que não tem nada para dizer, um cristianismo que não alimenta a alma e dá serviço para as pessoas. Ele está falando da Maranata porque é uma mensagem vazia, não tem estudo bíblico nenhum, né? Não tem mensagem alguma, não tem nada para dizer e só dá serviço para as pessoas. Ele descreveu a própria Maranata. Achei interessante isso, né? E para completar aqui, Joaquim, antes de você comentar, ele falou também, ele fazia muitas menções à imprensa para poder mostrar que a imprensa estava lá. E aí eu fiquei até curioso de saber, né? Era a imprensa livre, aquela que vai lá para poder fazer uma cobertura de um evento, ou era os amigos que são da imprensa, que foram lá, que tem aquele blog, que foi lá para poder... Eu fiquei curioso, que imprensa é essa que está lá? Que toda hora ele falava da imprensa, e olha, eu vou mostrar as notícias, vou colocar a culpa em vocês. Que imprensa é essa que estava lá? Era a Rede Globo que estava lá? Era o SBT que estava lá, era o jornal A Gazeta estava lá para fazer uma matéria deste grande evento. Eu fiquei curioso. Você sabe alguma coisa sobre isso, Joaquim? Na realidade, como eu falei para o senhor, né? O Judeti hoje, a Maranata é um excelente cliente da mídia tradicional aqui do Espírito Santo. Né? E a mídia tradicional do Espírito Santo, se você pagar ela fala até verdade, se você pagar. Que a única verdade proclamada no Jornal do Espírito Santo é a data do dia. Você compra um jornal, tá lá, hoje é 26/11/2023. A data está certa. Você pode confirmar no calendário que está certo. O resto é entre linhas. Entre linhas. E publicidade em cima da outra. Então, se a Maranata é um bom cliente para essa turma, eles devem estar lá fazendo a cobertura, né? Agora, lembrando aí, pastor Zó, que o senhor falou sobre a Babilônia, né? Engraçado que no Apocalipse 18, versículo 15, né? Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. O que eu vejo aqui é que Judeti, de novo, ele olhou no espelho, né? Esse monte de empresa, né, que prestou serviço para o cemitério, nota fiscal superfaturada, nota fiscal fria, duplicata simulada. Muita gente está calada até hoje porque não pode falar nada porque tem rabo preso, sabe? Então, eu vejo a Maranata hoje como a Babilônia, né? Uma grande meretriz e que todos se calam por causa dos negócios, sabe? Todos se calam por causa do negócio. Mas tem hora e data para cair, porque eles estão blasfemando com infâmia no nome de Jesus Cristo. Todos os dias é uma infâmia, sabe? Não sei se o senhor viu lá, né? A tentativa contra o nosso irmão lá, o Sadraque, né? Ah, sim. Né? O Sadraque que o pastor, abre aspas e fecha aspas, né? Pastor Isaías Diniz, né? Uma infidelidade no contrato, né? Em falar com ele, né? Então, na realidade, pastor Saulo, a Maranata, ela pregou para ela mesmo. Judeti, né? O Gerson Belucci, Amadeu Loureiro, Diniz Cipreste, né? Gilson, né, Gilson?
aquela faculdade presbiteriana que você fez, né? Cadê você, Jesus? Cadê você, hein? Meu Deus do céu, que situação. Então, eles precisam, eles não têm conteúdo. Eles não têm conteúdo. Aí estão tentando segurar o resto de gente que tem. Pastor Solo, eu não vi em lugar nenhum publicação sobre censo sobre as igrejas. Não vi em lugar nenhum. Mas eu posso adiantar para o senhor que, diante das visualizações dos vídeos, eu pego os vídeos desde o início do ano, dá 30, 35 mil, 30, 35 mil, com aqueles vídeos dobrados, como eu falei para o senhor, que pega o telefone das crianças. Repara para o senhor ver. Quando dá muito, dá 40 mil. Então, a Maranata hoje ela não tem 30 mil membros, né? E Judeti está aí falando sobre Babilônia, os acordos que se fazem. Hoje você vai lá no Manaim, entendeu? Um monte de deputado. Então, Cristo não coaduna com nada disso, ele não tem acordo com isso. Entendeu? O evangelho de Cristo é denunciar o mal. Ele denuncia o mal. Eu quero, se fosse no tempo de Herodes, Judeti tinha feito um acordo com Herodes. Entendeu? Um acordo com César. Para ficar tudo bem. E tinha matado Jesus Cristo de novo. Esse é o evangelho de Judeti. Ninguém aguenta mais, rapaz. E é bom lembrar, Joaquim, que tudo isso que nós estamos falando aqui, você está falando que a igreja Maranata é a grande Babilônia. Não, Gedeuti disse que as outras igrejas, que a minha igreja, que a igreja do Joaquim, que a igreja batista, que a igreja presbiteriana, que a igreja Assembleia de Deus, que essas igrejas são a grande Babilônia. Então, eu estou dizendo isso, que antes que você fique ofendido pelas nossas palavras, você perceba que essas palavras são as palavras de Gedeuti contra a nossa igreja, que é uma igreja cristã, entenderam? Então, mas vejam só, aqui para a gente encerrar, Joaquim, eu queria primeiro, não sei se você não deve ter assistido, né, mas o Gedeuti falou de você, né? O Gedeuti falou de você hoje, né? Ele lembrou de você aqui, eu vou achar que é a parte que ele falou de você. Ele falou o seguinte, ele falou duas vezes, né? Apenas uma parte eu vou pegar, né? Não fica muito longo. Ele falou dos doidos. Falou de você. O que ele disse de você? Olha só. E no meio desse povo, tem um povo doido. Ele está dizendo no meio dos que não são Maranata, das outras igrejas, né? E no meio desse povo tem um povo doido. E o doido, ele grita aqui e todo mundo fica calado. Os bons. Daqui a um pouco, está todo mundo concordando com os doidos. Aí ele diz assim, né? Está todo mundo concordando com os doidos. Não, sabe que ele tem razão? Então ele está dizendo o seguinte, que o doido, quer dizer, aquele que não é da igreja Maranata, que está denunciando, que está falando, que está trazendo as informações, esse é o doido que ele grita, né? E aí daí a pouco as pessoas começam então a ouvir o doido, que o doido insiste. Aí diz, não é que ele tem razão mesmo nisso que ele está falando. Então ele está te descrevendo aqui, viu, o Joaquim? E ele vai repetindo. E o doido é para isso mesmo. Ele tem em todo canto, né? No nosso meio tem também. Sim, claro, né? Toda família tem um doido. A pessoa diz assim, não é, tá? Ele faz aquelas brincadeiras bobas dele lá, né? Mas enfim, né? Tentando, né, até melhorar um pouquinho o ambiente, né? Ambiente que não devia estar muito bom, né? Cheio de pessoas ali que, né, deviam estar assim, olhando assim para ele assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? A gente veio aqui para ouvir esse pastor ficar falando mal da religião, da minha igreja, porque eu acredito que essas pessoas que foram lá, esses políticos, eles devem ter uma igreja que seja uma católica, né? Aí ele vai lá para ficar ouvindo o Gedeuti ficar, né, falando que religião não presta, é cristianismo sendo, e generalizando. E eu acho bem interessante, viu, Joaquim, que ele generaliza, ele não diz, ele não especifica, eu sempre faço essa crítica, né, dessa covardia das pessoas, porque quando você diz o nome da pessoa, quando você especifica, você permite que ela se defenda, e você não confunde o que ela faz com o que os outros estão fazendo. Então, quando ele generaliza, ele fala os teólogos todos viraram ateus, aí ele vai usar o exemplo de Nietzsche, aí ele vai usar alguns exemplos daqueles que estão sempre, Kierkegaard, ele sempre diz os mesmos nomes, Bultmann e tal, aí fica repetindo aqueles mesmos nomes, isso desde que eu me converti, ele fica repetindo esses nomes, querendo dizer que todo teólogo
vira ateu, né, e vai ficar caído aí, e aí ele fez até uma menção a Nietzsche, que terminou a vida dele, né, com uma confusão mental, né, todos sabem disso. Mas vejam só, eu queria dizer aqui para você, Joaquim, veja se você concorda comigo. Que injustiça! De onde é que Gedeuti aprendeu que Maranata é uma palavra grega, que se Maran, né, depois Atá, aquele negócio que ele falou aí, gente. Com quem que ele aprendeu isso? Ele era grego? Ele aprendeu lá na Grécia, quando ele estava lá, ou ele aprendeu com os livros dos teólogos? Ele aprendeu com o livro dos teólogos. Eu comprei, eu tive que comprar porque eu troquei meu computador, e o meu computador ele não consigo baixar, ele não tem a versão da Bíblia The Word para o Mac, para o iOS. Aí eu fiquei numa situação, porque eu estava acostumado com a The Word, aí eu fui, então, tive que comprar uma enciclopédia que pudesse instalar aqui no meu computador. E aí, Joaquim, a gente fica se sentindo, quando a gente pega uma enciclopédia, né, com os livros dos teólogos ao longo da história, você fica se sentindo uma pessoa assim que realmente não sabe absolutamente nada. A quantidade de informações, a quantidade de estudos, cada palavra no hebraico, o que ela significa, em quais os textos que ela apareceu, qual é o contexto de cada texto. Eles dão as informações para nós todas mastigadinha. Essas pessoas, muitos deles, passaram uma vida inteira estudando, né, e trazendo para nós o significado de todas as palavras, da história, da geografia, da cultura, dos tempos, das épocas, e apresenta, e a gente pega tudo mastigadinho. Você pega um livro, lá são, Joaquim, tem mais de 500 livros só na enciclopédia que eu comprei, né? Então, aí você pega tudo mastigadinho, as pessoas estudaram isso, e aí você só precisa ler, né? Você só precisa ler e confirma. E aí você pega um Gedeuti da vida, né? Que vai falar mal do teólogo, como se todos fossem ateus, como se nada prestasse. Ele nunca fez nem 0,01% do trabalho que um teólogo fez, que deixou um legado decente de informações para as pessoas. Qual a informação que o Gedeuti está deixando aí para as pessoas? Que palanquim, que liteira é salvação individual, que a primeira do capítulo 2 ela era a igreja fiel, que do capítulo 5 é uma igreja infiel. É isso que ele está deixando para as pessoas? Um nada, um zero absoluto. Informação nenhuma, ninguém aprende nada. E eles próprios aprendem com os livros de teologia. Então, isso é uma injustiça, uma disfarçatez. Você usa o material dos teólogos até para poder dar suas aulinhas aí de história, de geografia, seja lá de que for, e depois você vai ficar dizendo que teólogo é tudo uma porcaria, que é tudo ateu, que vai tudo para o inferno, que é tudo caído, que vai morrer tudo doido. Eu acho isso assim, eu fico até indignado com isso, né, Joaquim? Eu acho assim uma falta de responsabilidade, uma falta de ética, uma falta de respeito com as pessoas, e ficar generalizando, então, nem se fale, né? Mas então, Joaquim, eu acho que dos tópicos que eu separei são esses só. Se você quiser, então, concluir aí para nós aí sobre tudo isso que eu falei. Ah, não. No final eu quero falar, então, do Josias, tá? Mas depois que você comentar aí. O que eu acho engraçado é que Luiz Eugênio fez teologia. Gils também tem teologia. Mas aí, o Gedeuti, a jogada dele, como eu falo para o senhor, o Gedeuti é jogador. Ele não é pastor, ele é jogador. Ele é jogador. Ele está jogando na esperança que ele ganhe a partida. Mas ele está perdendo, né? Graças a Deus. Né? E nesse jogo, ele tem que evitar alguém estudando teologia no Maranata. Porque vai ser os contrários. Todos os irmãos que entram no meu privado, que começaram a estudar teologia, abandonaram a Maranata. Abandonaram a Maranata. Todos, sem exceção. Todos, todos, todos. Porque a incoerência é total. Primeiro, Gedeuti, biblicamente, não podia estar à frente da igreja. Porque ele não tem uma vida, não tem um caráter ilibado segundo o Ministério Público. Segundo o Ministério Público. Né? Então,
Eu queria perguntar para o Judeti se ele fazia tratamento dentário nos pacientes dele por revelação também. Se ele fazia por revelação, você não precisou estudar também, não. Perguntar para o Amadeu se ele faz consulta médica, né? Que ele é gastroenterologista, né? Se ele faz por revelação também, não precisou estudar também, não. É tudo na base da revelação. E se eu me autodenominar um cardiologista por revelação, se eles têm coragem de fazer uma cirurgia de coração comigo? Desculpa, só. É uma idiotice sem tamanho. Uma idiotice sem tamanho. Na realidade, o Judeti está querendo evitar concorrência. E ele sabe que a concorrência é grande. E que tem a região do Nordeste, os pastores estão nem aí para ele, sabe? As igrejas vazias, todo mundo saindo. Todo mundo saindo. Graças a Deus que está aparecendo umas almas bondosas, que estão nos ajudando até a cuidar das irmãs aí, ó. Psicóloga, a irmã Roseli está vendo lá, ó. Nós temos um psiquiatra, entendeu? Então, esse povo, eles não têm compromisso com a fala deles. A fala deles eles estão falando em rede, numa rede que é muito vista que é o YouTube. Eles não têm compromisso, não têm responsabilidade. Joaquim, então, para a gente encerrar, sabe o que aconteceu no final? Uma coisa bem interessante. Depois que o Gedeuti já tinha lido o Salmo 2, né? Salmo 2, e aí, de repente, ele resolveu falar de novo, ler de novo. Aí ele vai dizer o seguinte: alguém podia me ajudar aqui no Salmo? Leia o Salmo, leia Josias, faz alguma coisa. Só o Josias, né? No evento internacional, né? 200 mil pessoas assistindo. Aí ele, Gedeuti, depois de já ter lido o Salmo, já ter falado sobre o Salmo, aí ele resolve ler. Aí ele chama Josias lá para ler o Salmo para ele. Leia, Josias, faz alguma coisa. Eu fico sem entender por que é que Gedeuti tem que tratar o Josias como, assim, não vou nem falar o quê, né? Dessa forma. Por que Gedeuti tem que tratar publicamente Josias dessa forma, né? É incrível, né? Faz alguma coisa, Josias. Leia o Salmo 2 aqui, vai. Leia o primeiro versículo, mas lê direito. Olha o tempo, Salmo 2, porque se amotinam a gente, tal, tal, tal. Aí o que aconteceu, Joaquim, você que não assistiu? O Josias começa a ler e o Gedeuti fica falando em cima. Aí o Josias começa a ler e o Gedeuti falando em cima. O Josias começa a ler e o Gedeuti falando em cima. Ele pede para o Josias ler e ele não é capaz de esperar o Josias ler. Leia, Josias, por favor, meu querido, né, meu maior apoiador, né, meu gerente de marketing, né, meu dileto amigo aqui, pessoa que eu posso confiar, que eu posso bater, que eu posso chutar, que eu posso chamar de imbecil, né, que eu posso fazer o que eu quiser. Vem cá, meu querido, né, leia aqui. Aí não deixa o homem ler. Aí ele começa a ler e o Gedeuti fica falando em cima. Gente, olha, o Josias é uma pessoa diferenciada. Você não acha, Joaquim? Realmente, coitado, né? Ele se vale para ser saco de pancada, né? E eu imagino, coitado de Josias, chegar em casa, olhar para a família e falar para as filhas: eu sou pastor da Maranata. Que desastre! Que desastre! E aí, Josias, qual foi a mensagem que você trouxe, a mensagem cristã? Não, eu só posso pregar a mensagem de Judeti. Pensou que situação? É um descalabro o negócio desse. É coisa esquisita demais, né? Aliás, ele pelo menos está servindo, né? Para levar água para o velhinho, né? Entendeu? Levar água para o Judeti, entendeu? Ele vai para alguma coisa. Né? E está bem pago para isso, né? Então ele não pode reclamar também, não. Muito bem, Joaquim. Então, fica aí com a menção em rede internacional, né? Gedeuti fez menção a você, aos doidos, aqueles que as pessoas acabam, depois que ouvem, acabam concordando. Então, parabéns para você. Eu separei tanta coisa aqui, mas infelizmente não dá para a gente comentar tudo. Vamos ficando por aqui, né, Joaquim? Eu estou vendo aí também que você já está com a carinha de cansado já. Inclusive, eu achei que o Judeti hoje ia explicar, né? Aonde foi parar os quase 30 milhões desviados do dízimo. Porque era um momento ímpar dele pedir perdão e falar: gente, realmente houve aqui, né? Nós descobrimos,
Tem o pastor, esse ficou 10 vezes mais rico, esse ficou 6 vezes mais rico, tem um dinheiro não sei aonde, nós compramos, inclusive, ele está falando tanto da religião, que comprando sucata religiosa na Europa, entendeu? A gente pagou tanto naquela sucata religiosa, nós erramos realmente, que a cidade já está devastada, não tem ninguém, só tem muçulmano, né? Então, realmente, eu acho que faltou um pouco de seriedade do judetismo nisso aí, transparência. Difícil, tá? Amém, Joaquim. Mas é isso aí, meus irmãos, vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês tenham entendido. São apenas alguns comentários e espero que, como o próprio Gedeuti falou, você preste atenção, né? Nós não temos tempo aqui de ficar explicando, né, maiores detalhes sobre essa teologia que Gedeuti ensinou aí, mas algumas coisas aqui você pode despertar, inclusive para poder estudar um pouco mais a Bíblia, né, para poder, de repente, fazer aí o seu curso de teologia. Hoje tem tantos cursos, tem cursos até pela internet, há pessoas sérias, há pessoas que vão ter compromisso de ensinar aquilo que está escrito na Bíblia e não coisas que não estão escritas na Bíblia, vai te trazer uma série de informações adicionais, tanto material, tanta coisa, tantas pessoas sérias, tantas pessoas podem te ajudar, né? Se você ficar num lugar onde não tem Bíblia, onde não tem explicação de Bíblia, onde você não vai desenvolver espiritualmente, nem vai crescer na graça e nem vai crescer no conhecimento. Mas é isso aí, que Deus abençoe a sua vida, tenha paciência conosco, né, Joaquim? Um detalhe, pessoal, se os irmãos amam a Cristo, eles devem amar a palavra de Cristo. E a Amém. palavra que a gente prega não é de Cristo. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.